Hello! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Islan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos ver a nossa revisão para a recuperação de inglês. Vamos lá? Bom, gente, começando aqui na Comparative and Superlative Adjectives, ok? Ou seja, os adjetivos comparativos e superlativos, como a gente viu bastante no segundo e no terceiro bimestres. Olha só. A forma comparativa, ela geralmente faz comparações entre duas coisas, tá bom? A forma superlativa, ela faz também uma comparação, só que ela compara um com todos, ou seja, ela eleva aquela coisa ao status de destaque ali no meio daquela categoria. Por exemplo, usando a forma comparativa, eu posso dizer que o meu carro é melhor do que o carro do meu irmão. Viram como eu estou comparando dois carros, o meu e o do meu irmão? Estou dizendo que o meu é melhor do que o dele, não é? Com a forma superlativa, eu posso dizer que o meu carro é o melhor carro da família. Então, vocês ouviram dizer aí sobre o carro de outra pessoa? Não, porque eu utilizei a forma superlativa. O meu é o melhor de toda a família, ou seja, de todos aqueles ali, o meu é o melhor. Deu para entender a diferença entre comparativo e superlativo? Vamos lá, então, olha só. A gente tem também uma diferença entre os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Por exemplo, cold, old, lord, ok? Esses são adjetivos curtos, hot, big, thin. São adjetivos pequenos, com uma sílaba. Na forma comparativa, para a gente dizer que o meu carro é melhor do que o carro do meu irmão, eu vou utilizar esse sufixo aqui, ó, ER, ok? Então, cold, que é frio, vai se tornar colder, mais frio, tá bom? E o than, ele vai funcionar como aquela parte que a gente diz do que. Então, mais frio do que, ok? Já na forma aqui superlativa, a gente vai utilizar the, que é o artigo definido, e ao invés de ER, a gente vai acrescentar EST, the coldest. Ou seja, cold, que é frio, vai se tornar the coldest, o mais frio. Ok? Olha a diferença. Old, aqui nós temos older than, mais velho do que, na forma comparativa. Na forma superlativa, nós temos the oldest, o mais velho de todos, tá bom? O mais velho. Lord, nós temos aqui larger than, mais largo ou maior, não é? E aqui nós temos o mais largo ou o maior, tá bom? Aqui lembrando que quando a gente tiver essas palavras que tenham consoante, vogal, consoante, a gente precisa duplicar, ó, hot, a gente duplica o T porque é a última, não é? Aqui a gente duplica o G porque é a última consoante, big. E thin, a gente também duplica, tá bom? Porque é uma regra da gramática do inglês, ok? Já nos adjetivos longos, honest, beautiful, interesting, popular, a gente vai utilizar não o ER, mas a gente vai utilizar o more e o than continua. E repete o adjetivo do jeito que ele é, ó. Honest, que é honesto, eu vou dizer more honest than, mais honesto do que, tá bom?
I am more honest than my friend. Eu sou mais honesto do que o meu amigo. I am the most honest. Eu sou o mais honesto de todos. Tá bom? E assim sucessivamente. Quando for no superlativo, a gente vai utilizar the most. Ok? Deu para relembrar? Eu vou mandar uma foto disso aqui para vocês terem como estudar antes de fazer a atividade, o nosso trabalho de recuperação, tá bom? Outra coisa que nós vimos foi o simple past, tá bom? Ou seja, o passado simples. Bom, na forma afirmativa, a gente só precisa acrescentar o ed no final dos verbos. I play soccer yesterday. Vamos retirar esse ed só por enquanto. E o yesterday, porque quer dizer ontem, né? I play soccer. I play soccer. Eu jogo futebol. Estou falando de algo que aconteceu no presente. Mas quando a gente fala de algo que aconteceu no passado, eu joguei futebol ontem, eu vou utilizar I played, eu joguei, esse ed ele vai dar essa ideia de passado, ao invés de jogo, esse verbo play vai se tornar joguei. I played soccer yesterday, ontem. Ok? Na forma negativa, a gente não muda o verbo. Ele continua play, não precisa acrescentar ed. A gente só vai utilizar o did mais o not. Did not. É a mesma coisa, didn't e did not. Aqui ele só está junto, tudo junto na mesma palavra. Tá bom? I did not play soccer yesterday. Eu não joguei futebol ontem. Na forma negativa, a gente precisa utilizar o did not. Na forma interrogativa, a gente só precisa utilizar o did e ele vem para o começo da frase. Did I play soccer yesterday? O verbo continua o mesmo, ó, sem o ed. O ed a gente só vai colocar ele na forma afirmativa. Eu joguei futebol ontem, ok? E para responder com did também. Ou o didn't, se for negando, ó. Yes, I did. Sim, eu joguei. No, I didn't. Não, eu não joguei. Ok? Olha aqui os verbos que a gente coloca. Todos esses verbos a gente coloca o ed no final, ó. Dance. Como já terminam em e, a gente só acrescenta o d. Danced, liked, played, worked. Tá bom? Os verbos que terminam em y, a gente vai acrescentar no lugar do y um i e depois o ed. Cried, eu tiro o y e coloco um i no lugar. Studied, tried. Nos verbos também que terminam em consoante, vogal, consoante, as últimas 3 letras, eu vou duplicar antes de colocar o ed, igual aquela regrinha lá do superlativo e do comparativo, tá bom? E além desses, tem os verbos que a gente não coloca ed no final porque eles têm uma forma própria. São os verbos irregulares. Esses aqui, no caso, a gente tem que aprender com a prática. Vai estudando e vai conhecendo cada um deles e pesquisando enquanto a gente ainda não conhece. Porque eles não têm uma regra. Cada um tem a sua forma própria de escrever. Por exemplo, o verbo eat, que é o verbo comer, a gente não vai colocar um ed no passado. Eat it, comeu. A gente vai dizer ate. Go, que é o verbo ir, vai se tornar went. I go, eu vou. Para a gente dizer eu fui, eu digo I went. Eu fui. Speak, spoke, que é o verbo falar, falei. E write, que é o verbo escrever. Olha aqui, eu escrevi, I wrote. Ok? Gente, como o nosso trabalho de recuperação, vocês vão fazer no caderno de vocês as respostas, tá bom? Eu vou mandar em PDF.
é do livro, aqui da página 124, 125, e tem outra questão que vai ser colocada no PDF também. E só precisam escrever a resposta no caderno, tá bom? Já vai estar, eu vou mandar a foto disso aqui lá na atividade para quem não tem mais o livro já poder dar uma olhada. Aqui nessa questão, vocês vão ler esse texto e procurar as informações para preencher este quadro aqui de informações, tá bom? Aqui tem falando sobre a data e o lugar de nascimento dele, do James Cook, ok? Sobre a carreira dele, quando ele entrou na Marinha Real, ok? Quando ele foi para a expedição do Tahiti, quando ele comandou, a data, tá bom? Sobre os navios, que ele comandou, quando foi a segunda viagem, a terceira viagem e quando ele morreu e o lugar. Essas informações vocês vão procurar lendo esse texto aqui. E essas perguntas vocês também vão responder lendo a esse texto aqui, tá bom? Aqui está perguntando, how old are Janet and John? Quantos anos? Como a Janet se parece? Como ela é, não é? Aqui, look like é a aparência. Aqui é como ela é o jeito dela, tá bom? What does John look like? Do mesmo jeito. Como é a aparência dele? Como ele se parece? Aqui o Tom, do mesmo jeito. Como é a aparência? Look like. Como ele se parece? Como ele age, tá bom? O que a Janet faz no entardecer, durante a noite, não é? O que o Tom faz in the evenings, no entardecer ou mais para a noite. E quantos anos tem o Tom? Tá bom? Essas perguntas vocês também vão responder aqui no texto. E a outra questão é só para transformar os adjetivos para a forma comparativa e para a forma superlativa. Bem simples, bem tranquilo, porém qualquer dúvida é só falar, tá bom? Então, tchau, tchau e bom trabalho para todos.